Uau! A gente gosta sempre de fazer nossos vídeos, de gravar nossas lives, falando dos momentos que a gente está vivendo, das experiências que realmente a gente está vivenciando para que a gente possa transmitir para as pessoas. E nessa manhã eu quero falar para você de uma experiência que eu vivi ontem sobre a vida, que a vida ela é marcada por momentos e que na maioria das vezes os momentos que nos trazem mais dor são aqueles momentos aos quais a gente esperava muito de outras pessoas, são aqueles momentos aos quais nós depositamos confiança demais nos outros. E a gente deve aprender uma coisa: você nunca deve achar que as outras pessoas são iguais a você. Todos nós, seres humanos, nós temos níveis de comportamento diferentes, traços de personalidades totalmente diferentes. De repente você tem algumas características que são semelhantes às do teu pai, algumas características que são semelhantes à da sua mãe, mas ninguém é igual. Todo ser humano é único. Se você fizer isso aqui, ó, e olhar, você vai ver que essa impressão digital sua no mundo só tem você. Se você colocar essa impressão digital no seu celular, na sua conta bancária, só vai poder utilizar com a sua impressão digital. Isso é o que o Criador do Universo fez com a gente. Ele colocou aqui nesse planeta pessoas únicas. Mas às vezes está faltando você compreender que você tem que evoluir com o passar do tempo. As coisas que você ainda não conquistou é porque você não sabe o processo, você não compreende o mecanismo, você não sabe como chegar. Se eu falar para algumas pessoas aqui sobre o chai, sobre o nanai, elas não vão saber nem o que é. Mas muitas pessoas sabem o que é chai e o que é nanai. São grandes resorts do Brasil. Então, se você não conhece algo, isso é estranho para você. Então, você não vai saber o caminho de chegar lá. A mesma coisa é a vida. A vida não é a linha reta. Muitas pessoas acham que o sucesso é a linha reta, que você vai colocar um comércio e dentro de um mês você vai ganhar dinheiro, dentro de 3 meses você vai estar rico, dentro de um ano você vai estar comprando carro importado. A vida não funciona assim para todas as pessoas. Algumas pessoas até conseguem isso de maneiras exclusas, mas se você for trabalhar de uma maneira digna, de uma maneira honesta, você vai ter que batalhar. Primeiro processo na vida é você plantar, segundo processo é você regar, terceiro processo é você colher. Então, tem muita gente hoje que quer colher sem plantar nada. Eu te digo uma coisa: se você não planta nada, você vai colher. Você vai colher ervas daninhas, porque no solo, se você não semear, as ervas daninhas vão tomar conta. Você tem uma fazenda, se você não cuidar dela, não plantar ela, não regar, não alimentar a terra, as ervas daninhas vão cuidar disso. Então a vida é um processo. A mesma coisa você deve fazer com sua mente. A sua mente ela precisa ser regada, a sua mente ela precisa ser trabalhada. A sua mente precisa ser colocada numa posição que você já tem. Eu aprendi uma técnica com um dos meus mentores de coaching, que você deve agir como se você já tivesse. Tem pessoas que falam: quando eu for rico eu vou fazer isso, quando eu tiver dinheiro eu vou me comportar assim, quando eu emagrecer eu vou fazer assim. Não é quando você tiver, você tem que estar no processo. As pessoas que conseguem a conquista de emagrecimento, por exemplo, as pessoas podem ter 150 quilos, você tem que determinar quantos quilos você quer eliminar. Eu quero ter 80. E você dá um prazo, você datar, porque todas as coisas importantes da vida são datadas. Você deve trabalhar com números. Eu trabalho com números. Eu vou passar algumas chaves para vocês em alguns vídeos que eu vou fazer depois desse, de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e que elas funcionam mesmo. Mas para que as coisas funcionem na sua vida, você tem que ter crença. E na maioria das vezes nós temos crenças limitadoras. Nós adquirimos comportamentos herdados dos nossos pais, que herdaram dos seus pais e dos seus avós. E isso cria uma sociedade totalmente limitada a um determinado comportamento. E você deve aprender que nem sempre a maneira que seus pais fazem não é nem porque eles querem fazer, mas é uma maneira errada. É uma crença limitante que eles têm. Foi uma maneira que introduziram na vida deles, que eles nunca questionaram. E você tem que questionar. Eu aprendi uma coisa: eu sempre questionei por que tem pessoas ricas, por que tem pessoas pobres, por que tem pessoas felizes, por que tem pessoas infelizes. Esse questionamento é que leva à mudança. O questionamento é que faz você melhorar. Se eu não olhar para o outro também e entender que eu posso ser a minha melhor versão, eu nunca vou crescer. Então você deve ter pessoas
como mentores, pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas. Você deve espelhar sim, não invejar, não comparar, mas você deve se espelhar com pessoas que são prósperas, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que hoje têm um carro que você deseja. Como é que essas pessoas se comportam? Como é a vida desse executivo? Como é o dia a dia dessas pessoas? Qual o estilo da mulher que ele casou? Se você mensurar essas coisas e você colocar em prática na sua vida, evidentemente que você vai encontrar o sucesso, porque o sucesso ele deixa pistas. Se você tiver um mentor que ele é próspero, ele vai te arrastar. Então se compare com pessoas prósperas, com pessoas bem-sucedidas e aprenda uma coisa: a vida é um processo. Para você chegar lá, você tem que estar lá. Sucesso sempre, mais sacada Marinportes. Uau!